Se você passou por um trauma, uma perda, uma separação, uma crise conjugal, uma crise financeira, um desentendimento com uma pessoa especial ou uma crise na sua vida espiritual, você precisa ouvir essa palavra. E eu tenho uma resposta de Deus para o seu coração. Eu quero falar um pouco sobre a importância de uma limpeza espiritual que pode sim fazer com que você alcance aquilo que busca. Há muitas pessoas desesperadas em busca de uma resposta, de uma solução. Pessoas que estão fazendo de tudo para que possam receber de Deus algo que venha tranquilizar o seu coração. Muitas pessoas, diante do desespero, da dor, as pessoas elas recorrem a tudo quanto é tipo de recurso em busca de alívio, de paz, conforto, ou em busca da solução do problema que lhes aflige. E nessa busca, boa parte das pessoas entopem-se de várias fórmulas, receitas, e vão bebendo informações de inúmeras fontes, especialmente hoje com a facilidade do acesso a diversos tipos de conselheiros. Há muitas pessoas que depois de enfrentar uma situação em que ela precisa de uma direção, de uma resposta, elas recorrem a igrejas, terreiros, centros, curandeiros, cartomantes, videntes. E mesmo dentro desses ambientes, por exemplo, dentro da igreja, muitas pessoas recorrem a diversas fontes, em busca de consolo, em busca de uma direção, em busca de uma resposta. Porque o sentimento de incerteza, a dúvida que paira sobre a nossa mente, ou aquele silêncio, incomoda, aflige, maltrata. E em desespero, muitas pessoas vão se abrindo, se colocam de forma vulnerável diante de muitas pessoas que, na maioria das vezes, não as trata com o devido cuidado que elas precisavam ter. Nós vivemos um tempo de egolatria. O que é isso? A idolatria do ego. Então hoje, além da gente lidar com os charlatões, com os mercenários, com as pessoas que mercadejam a fé, com as pessoas que fazem da fé um mercado lucrativo, além da gente ter que lidar com as pessoas que escancaradamente exploram a fé das pessoas, nós também lidamos com pessoas que às vezes não está à procura de obter um lucro financeiro, mas ela quer alimentar o seu ego. Ela quer se sentir a pessoa que é íntima do Altíssimo, que tem as respostas. Então, eu percebo que mesmo nas igrejas, você encontra pessoas que se atrevem a aconselhar sem uma direção de Deus. Talvez porque essa pessoa, vamos imaginar aqui a figura de alguém que no meio da igreja eles chamam de profeta. Olha, vai conversar com aquela pessoa, que aquela pessoa tem uma palavra de Deus. Talvez essa pessoa um dia, num determinado momento, numa hora específica, Deus a usou para sim entregar uma profecia, uma palavra que veio do alto, que veio do coração de Deus. Só que essa pessoa, não tendo maturidade para entender, para compreender e aceitar que Deus fala
quando acha por bem falar, que o Espírito, ele se manifesta como lhe apraz, como lhe convém. O Espírito Santo de Deus não é uma espécie de eletrodoméstico que você põe na tomada e ele funciona, ele liga e desliga no momento que você quer. Então talvez tenha uma pessoa dentro da igreja que um dia foi usada por Deus. Deus tomou a sua boca e entregou uma palavra para a igreja. Agora, isso não significa que essa pessoa vai ter o controle de Deus, o monopólio do Altíssimo, que ela vai ter sempre uma palavra de Deus. Talvez ela foi usada somente uma vez, como nós temos casos na Bíblia de profetas que eram, por exemplo, como Amós, que era lá um homem que cuidava de um rebanho de gado, e Deus o levantou como profeta e o usou por um curto período. E depois ele voltou para suas atividades normais, para a sua vida de cuidar do gado. Então, às vezes tem pessoas que são usadas uma vez, e aí ela ganha a fama de que é um profeta de Deus, e as pessoas vão até ela, e ela, de medo de perder essa fama, às vezes ela fala algo que não veio de Deus. Talvez veio do seu próprio intelecto, do seu pensamento, ou como se diz nas igrejas, da carne. Então, muitas pessoas, às vezes desesperadas, querendo uma palavra de Deus, vão em busca dessa palavra e encontram entre aspas, profeta ou uma profetisa dessa no meio do caminho, e inclinam os seus ouvidos para acolher essas palavras, que às vezes são palavras meramente humanas. E é importante saber que Deus tem compromisso com a palavra dele, não é com a palavra do homem. Não adianta eu, compadecido da situação de alguém, dizer: olha, Deus vai te dar vitória essa semana. Não adianta eu dizer isso. Se não for de Deus, vai passar essa semana, a outra vai passar um mês, pode passar um ano e não acontecer nada. Se é a vontade de Deus, ela vai se cumprir, mas se é simplesmente uma palavra do homem, ela não vai se cumprir. Então eu tenho encontrado muitas pessoas que, ao passar por um momento de perda, um momento de incerteza, um momento de fracasso num relacionamento, essas pessoas recorreram a diversas fontes, a diversas pessoas em busca de uma direção, e foram se entupindo de um monte de palavras, de revelações, de coisas que agora fez com que a vida delas se tornasse ainda mais complicada. Elas não tiveram uma solução e agora estão entupidas de um monte de coisas. É isso que acontece quando nós nos enchemos de muitas informações, na ânsia, no desejo de receber a solução rápida para o nosso problema. É mais ou menos como aquela pessoa que, de repente, quando ela passa por um problema de saúde física, de repente ela teve ali um problema de dor de cabeça, né? Deu uma dor de cabeça e ela quer ter um alívio rápido. Ela sabe que deve tomar um comprimido, um analgésico, mas na ânsia daquela dor passar mais rápido, ela toma 3 ou 4 comprimidos. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter, sem dúvida nenhuma, um efeito colateral que pode levá-la ao hospital. Ela pode se intoxicar por essa dose excessiva desse medicamento. Da mesma forma, o nosso cérebro, o nosso espírito, às vezes ele se encontra intoxicado, sobrecarregado de um monte de coisas. E aqui eu estou falando somente de igreja, mas eu conheço pessoas que vai numa reunião de igreja na quarta, depois na quinta ela vai no centro, depois na sexta ela vai no terreiro, e às vezes ela fica bebendo de todas essas fontes e aí se encontra numa condição completamente intoxicada, precisando urgentemente de uma limpeza espiritual. E quando eu falo de limpeza espiritual,
ou você poderia dizer purificação espiritual. Eu também não estou falando de nada místico aqui, porque você que me acompanha nesse canal sabe que o meu compromisso aqui é com o Deus poderoso, soberano, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu compromisso aqui é com Deus. E o que eu tenho para te trazer vem da parte de Deus e vem da palavra de Deus. Cuidado, porque talvez você tenha se enchido de muitas informações. Sem perceber, muitas pessoas invocam para si tanto barulho que elas não conseguem ouvir mais a voz da razão e muito menos a voz de Deus. Por isso é que eu estou convidando você para uma purificação espiritual, para uma limpeza espiritual por meio da palavra de Deus. Foi Jesus Cristo que disse que a palavra pode nos purificar, pode nos lavar, pode mandar embora todo o entulho desnecessário que nós alojamos na nossa mente, no nosso coração. Então eu quero convidar você agora para ouvir uma palavra de Deus que está dentro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos de 8 a 10. O apóstolo Paulo escreveu assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Talvez essa palavra possa parecer um pouco confusa para muitos, mas aqui o apóstolo Paulo está trazendo o cerne do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo vem para nos fazer lembrar que o homem estava debaixo da ira de Deus. O homem, sendo pecador, desobedecendo a Deus, ele atraiu para si a ira de Deus. E ele precisaria pagar por essa desobediência. Mas não sendo capaz de pagar por essa desobediência, Deus o amou de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para pagar no lugar desse homem, eu e você. O Evangelho de Jesus é a boa notícia que vem para te dizer que não há mais nada a ser feito para que você seja salvo da ira de Deus. Cristo já fez isso por você. Cristo já morreu no seu lugar e no meu lugar. Cristo, com a sua morte sacrificial vicária na cruz, Cristo pagou pela nossa dívida e nos livrou da ira de Deus. Sabendo que Deus não está contra você, respire, descanse e descarte todo o entulho que tem na sua mente, no seu coração. Porque o nosso Deus, conforme a sua própria palavra, não é Deus de confusão. A mensagem do Evangelho é muito clara. O pecado, a desobediência desagradou a Deus e atraiu para si a morte, mas Cristo morreu em nosso lugar e nos oferece gratuitamente, por meio da fé, a vida e a vida eterna. Portanto, você só precisa crer que Deus não está contra você. Deus tem uma vida eterna para você. Aquiete seu coração. Desfaça-se de tudo quanto é pensamento contrário, pensamento negativo, que Deus está
totalmente irado contra você, que Deus quer te castigar, que Deus quer isso, e aí você precisa se virar em 1000 para poder aplacar a ira de Deus. Não, 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 não! Cristo, com o seu sacrifício, já aplacou a ira de Deus. E Ele nos oferece vida, vida eterna e um descanso. Foi Ele que disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou lhes dar alívio. Mais uma vez eu lembro: aquiete o seu coração, desfaça-se de tudo quanto é pensamento contrário, alguma palavra, mesmo algumas que você recebeu na igreja, de ira, de condenação, descarte tudo isso e guarde apenas essa palavra: Deus quer te ajudar. E quando Deus quer te ajudar, você precisa saber que Ele te conhece e sabe o endereço da tua casa. Você não precisa ficar correndo atrás de revelação, de palavra profética. Aquiete o teu coração. Deus te conhece. A tua palavra não chegou à boca e Ele já sabe o que você vai dizer. E Ele é capaz de achar, seja no mais profundo abismo ou no mais alto cume das montanhas, Ele pode te achar. Ele te conhece e sabe o endereço da tua casa. Ele não vai complicar as coisas para você. A mensagem dele virá de forma que você entenda, que você compreenda. Sabe por quê? Porque Ele quer que você não apenas ouça, mas pratique. Então, se tem uma pessoa interessada em se revelar a você e revelar a vontade dele a você, é Deus, e Ele é poderoso para te fazer compreender. E mais, a resolução dos problemas ocorre por etapas. Esse é o problema de muita gente. Tem pessoas que acham que tem que tudo acontecer num passe de mágica, como que algo pudesse ser feito dessa forma. Não! Os problemas são corrigidos por etapas. É um processo. E nesse processo só tem uma coisa que pode te ajudar a esperar, uma coisa que pode facilitar a sua espera. Sabe o que é? A oração. É por isso que eu quero convidar você agora para orar. Se você está precisando resolver um problema no relacionamento, no casamento, na sua empresa, no seu trabalho, no seu emprego, um problema na sua família, um problema íntimo, um problema espiritual, uma crise existencial, uma crise financeira, seja lá qual for o seu problema, Deus pode te ajudar. Porque o maior de todos os problemas Ele já solucionou para você. Ele deu o seu Filho para morrer numa cruz, para pagar pelos nossos pecados. E Ele quer te dar muito mais. Por isso eu quero convidar você a orar. Deus, de infinita bondade, graça, misericórdia, eu me achego diante de Ti, junto com todas as pessoas que estão agora ouvindo esta oração e acompanhando, e peço, Senhor, estenda a Tua mão e acalma esse coração, que o Teu Espírito Santo possa trazer alívio, refrigério, paz, tranquilidade, serenidade, aquietar esse coração e conduzi-lo a um lugar de tranquilidade, de fé, de esperança. Que a pessoa que ouve essa oração possa sentir a Tua presença, meu Deus, a presença do Teu Espírito Santo que vem abraçando e trazendo paz, tranquilidade. Que ela possa agora aquietar os seus pensamentos, elevar os seus pensamentos para o alto, para Ti, ó Deus. Saber que é amada, que é querida, e que o Senhor pode sim resolver essa situação. Por mais difícil, impossível que pareça, o Senhor pode todas as coisas. Que essa pessoa tenha tranquilidade,
que ela possa repousar agora a cabeça sobre o travesseiro e descansar, sabendo que Tu és um Deus que trabalha para os que em Ti esperam, que Tu és um Deus bondoso, misericordioso, és um Deus de justiça, mas essa justiça cumpriu-se no sacrifício de Cristo na cruz, e essa justiça é imputada a nós por meio da graça que Cristo derramou sobre nós. Que assim seja, meu Deus, que nós possamos estar diante de Ti, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, glorificando e exaltando o nome poderoso e santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o enviado de Deus. Que Deus te abençoe. Se essa palavra abençoou a sua vida, seja você um instrumento de Deus e abençoe outras vidas. Com certeza você conhece pessoas que precisam também de uma palavra de Deus. Mostre que você se preocupa com essas pessoas. Mostre que você também quer ser um instrumento nas mãos de Deus e envie essa mensagem para todas as pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Inscreva-se no nosso canal. Todos os dias nós temos pelo menos 4 novos vídeos aqui, sempre exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Ney Santos. Que Deus te abençoe.